Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro. Esse é o programa Palavra de Fé aqui pela TV Beltrão e também estará disponível logo mais nas redes sociais da Igreja Luz do Mundo. Inclusive, já está aí no rodapé do seu televisor o endereço das nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram. Você pode nos acompanhar, você pode estar por dentro de tudo que acontece na igreja, tá certo? Quero lembrar a todos que logo mais à noite nós temos a segunda reunião das 3 semanas da provisão de Deus. Nós temos uma passagem bíblica que nos mostra Eliseu multiplicando, né? Obviamente Deus, por meio de Eliseu, do profeta Eliseu, né? Ele sendo instrumento do Senhor, multiplicando ali o azeite da viúva, uma mulher que estava cheia de dívidas, estava prestes a perder seus filhos para os credores que o levariam no lugar da dívida, como pagamento da dívida, os seus filhos. Imagine o desespero desta mulher. Mas diante de toda aquela situação, teve a intervenção de Deus. Aliás, você vai acompanhar uma mensagem hoje, você vai acompanhar aí um resuminho, um pouquinho só do que foi falado, ministrado na última quarta-feira, e o que as pessoas receberam, que estavam aqui no culto, receberam com relação a essa palavra, essa corrente. Elas receberam também uma botija, você está vendo aí, essa botija que as pessoas receberam, e foi falado algo para elas, o que elas fariam com essa botija. Hoje à noite todas as pessoas receberão uma segunda botija, tá? E será ministrado durante o culto o que você vai fazer com essa botija também. Então esteja conosco logo mais às 8 horas, porque vai ser forte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um outro texto bíblico aqui que eu quero trazer a leitura dele, você acompanhe comigo, para que você tenha certeza de que Deus é um Deus que quer nos abençoar. Acompanhe. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Graças a Deus, olha o que o Senhor diz. Nós vemos aqui expresso o prazer de Deus e o gosto de Deus em querer nos abençoar. Agora tem uma coisa aqui que é interessante. Deus ele fala assim, porque eu é que sei o que eu tenho para vocês, né? E aí diz assim, planos de fazê-los prosperar. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Planos de fazê-los prosperar é que não é que Deus vai te fazer prosperar a qualquer custo, que Deus vai socar isso na sua vida a qualquer custo. Ele tem plano para a sua vida de fazê-lo prosperar. Agora, você tem que fazer parte desses planos. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu tenho um projeto para você. Eu tenho um projeto no qual você está inserido, um projeto muito bom. Só que essa pessoa apresenta o projeto para você, ou apresenta esses planos para você, e você precisa crer, acreditar nesse projeto, nesses planos, e você precisa passar a fazer parte desse projeto, desses planos. Você precisa se inserir nesse projeto e nesses planos para que aquilo se concretize na sua vida. É isso que eu entendo aqui dessa palavra. Mas Deus ele quer te abençoar. Então, faz o esforço que for preciso e hoje, 8 horas da noite, você vai estar conosco no Encontro dos Vencedores, na segunda semana da corrente da provisão de Deus. Você precisa da provisão de Deus? Esteja conosco. Amém? 8 horas da noite, Rua São Paulo, 1046. Vamos a um breve intervalo no próximo bloco. Você acompanha aí, nós já retornamos no próximo bloco com um resumo do que aconteceu na última semana e depois, na sequência, nós retornaremos orando por você. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia.
Está com algum problema na sua CNH? Aqui na Formaio Multas você pode ter a solução. Lembrando que você que sofreu algum acidente de trânsito, nós encaminhamos o seu seguro DPVAT. E para você que está com dificuldade em passar na prova teórica do Detran, aqui temos aulas particulares de legislação e também treinamento para habilitados. Entre em contato conosco ou venha até nós. Na rua Governador Parigot de Souza, 175 na Cango, em Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão. Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Se você tem a sua Bíblia contigo, 2 Reis capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Só que nós vamos fazer leitura aqui versículo por versículo e a gente vai repassando, falando um pouco a respeito, só para nos inteirarmos do texto, do que ele fala, da história, das circunstâncias e trazer algumas dessas coisas para a nossa vida, para aplicar isso para a gente hoje. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Essa parte aqui resume tudo que aquela mulher estava vivendo. Tinha 2 filhos, estava na condição de viúva, obviamente, seu marido tinha morrido. E cada povo naquela época, ou cada nação naquela época, tinha alguns costumes diferentes. Mas na realidade desta mulher aqui, na realidade desta viúva aqui, naquele tempo, ela era meio que excluída da sociedade. A mulher já não tinha muito voz ativa naquele tempo. E uma viúva ela não herdava nada que fosse do marido. A única coisa que ela herdou aqui foram as dívidas. Tanto é que nós olhamos para a palavra de Deus, inúmeras vezes nós vemos a palavra de Deus falando em amparar os órfãos e as viúvas, justamente por causa da condição que aquelas pessoas ficavam. Então essa mulher estava endividada, ou essa família estava endividada, e alguém viria buscar os seus filhos no lugar da dívida, como forma de pagamento àquela dívida. Então, além de não ter muita coisa, além de estar numa situação bem delicada, essa mulher estava prestes a perder os seus filhos. Ela se viu sem saída. Ela poderia até mesmo ir ao rei, mas só como eu falei para vocês aqui, esse tipo de situação era costumeira. O rei não teria muito o que fazer a não ser aquela dívida ser paga. E quem iria pagar a dívida para aquela mulher? O rei simplesmente não chegaria e falaria: não, fique tranquilo, eu pago para ti. Então ela recorreu ao homem de Deus, que ela sabia que somente com a interferência de Deus é que aquilo poderia ser resolvido. E aí no versículo seguinte, no versículo 2, ela fala lá do problema para Eliseu, conta a situação que ela estava vivendo. Em outras palavras, ela estava pedindo ajuda. E aí Eliseu vai e diz assim, versículo 2: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tem algumas coisas interessantes aqui neste versículo 2. Primeiro, ela queria e precisava da interferência de Deus, do socorro de Deus, do socorro divino. E aí Eliseu faz uma pergunta interessante: que te hei de fazer? Quando eu e você também precisamos do socorro de Deus, quando nós queremos, quando nós entendemos que Deus precisa se manifestar na nossa vida, é como se Deus fizesse uma pergunta a nós: que te hei de fazer? E qual seria a minha e a sua resposta? Mas pastor, Deus já sabe. Ok, Jesus estava diante do cego e perguntou para ele: o que é que você quer que eu faça? Porque às vezes nós queremos a ajuda de Deus, mas para o quê?
Ah, Senhor, eu quero mudar essa minha situação. Sim, você quer mudar essa sua situação, mas de que maneira? Como? Que maneira que você quer que eu haja na sua vida? Você entende isso? Quando ela diz que não tem nada em casa, ela não estava mentindo. Ela estava querendo dizer que a situação dela era complicadíssima, e que além de não ter com o que pagar a dívida, ela não tinha praticamente nem o que comer, não tinha mais nada. Só que ela tinha alguma coisa. Ela tinha um pouco de azeite numa botija. Ao mesmo tempo que ela diz, eu não tenho nada senão um pouco de azeite numa botija, ela acabou também desprezando aquilo que ela tinha, que era pouco, mas possuía. Passando os versículos 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Apenas algo que eu quero comentar aqui, a orientação dele. Ok, vai e peça emprestado. Vamos fazer exercício aqui. Mulher, qual é o seu problema? O problema é esse daqui. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ela diria assim: eba, graças a Deus. Mas agora você precisa sair e arrumar vasilhas emprestadas. Tem pessoas que falam: mas se Deus vai fazer um milagre, por que já não faz de uma vez? Já que o Senhor vai fazer o azeite aparecer, não dá para fazer as vasilhas aparecerem também? O que lhe custa, Deus? Vai fazer o azeite aparecer? Multiplicar? Mas o que custa então fazer aparecer a vasilha? Aqui o Senhor já tem essa botija aqui, tem um pouco de azeite. É só o Senhor terminar de encher essa e fazer aparecer mais um monte igualzinho essa aqui, não lhe custa nada. Deus poderia ou não poderia? Ele poderia, Ele poderia. Diante de uma circunstância sobrenatural, de você pegar um pouco de azeite que estava numa botija e começar a derramar em outras vasilhas, e aquelas vasilhas irem enchendo e enchendo e enchendo, e o azeite da botija não acabar. Olha o quão extraordinário é isso. Olha diante de algo sobrenatural, diante do que nós estamos. Será que Deus poderia fazer aparecer já as vasilhas cheias? Mas mesmo com o milagre na cara daquela mulher, o que foi dito? Sai nos teus vizinhos e você vai pedir vasilhas emprestadas, vazias, não poucas. Essa foi a orientação. Ela precisou sair. Veja que Deus põe o milagre. Deus queria, o profeta queria saber o que é que você quer, como que você quer, o que é que você tem. Agora Deus vai te abençoar, mas saia e arrume as vasilhas. Saia e arrume as vasilhas. Arrumar vasilhas talvez não é tão simples e tão fácil assim, porque você precisa ir até o seu vizinho. A primeira casa é fácil, está do lado, e você bate lá e você precisa explicar uma história. Você precisa convencer aquele vizinho a não te dar uma vasilha ou duas. Você precisa convencer ele a te dar todas as que ele tem. Todas as que ele tem. O segundo vizinho até é fácil, mas daqui a pouco você precisa andar mais longe. Você precisa bater na casa de uma pessoa que você não conhece tanto. Você precisa se prestar àquela situação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas isso é necessário. Mesmo quando nós contamos com Deus e nós temos o milagre de Deus ali diante de nós, existem coisas que nós precisamos fazer e que muitas das vezes serão desgastantes, mas são necessárias. Perceba que se ela também não fosse atrás das vasilhas, o milagre que estava prestes a acontecer, a mudança de vida que estava prestes a acontecer, também não aconteceria. Também não aconteceria. Versículo 5, e ele deu mais uma orientação, que foi entrar e fechar a porta sobre eles. Aí o versículo 5 fala: partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e este chegava as vasilhas e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Sabe o que é que eu me lembro aqui? Por que fechar a porta? Algum significado muito provavelmente tinha.
entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. A gente pode lembrar lá de Mateus, quando a Bíblia nos mostra um texto a respeito de oração, quando o Senhor nos fala o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta e ore a Deus, fale com Deus, e o teu Pai que te ouve em secreto, Ele te responderá. É interessante isso. Vamos usar isso também em comparação com esse texto aqui. Sabe o que isso significa dizer? Trazendo aqui para esse texto de Elias, que o milagre que Deus tem, o que Deus tem para fazer contigo, ou em você, ou através de você, é na sua vida e ponto. O que Deus tem para o outro é para o outro. Da mesma maneira, talvez uma viúva da casa do lado, ou um vizinho da casa do lado que cresce em Deus, poderia ficar olhando e falar assim: para ela Deus multiplica o azeite, para mim não. O que é que tem de pessoas dentro das igrejas que ficam olhando para a casa do lado e dizendo assim: multiplica o azeite, aqui para mim não multiplica o azeite. O negócio do azeite era com aquela lá, contigo a situação é outra. Então nós precisamos entender que nós temos uma situação e Deus vai trabalhar comigo e Deus vai me abençoar. O que Deus tem comigo é comigo, o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem com o seu irmão do lado é com o seu irmão do lado. Diga graças a Deus. Deus não vai abençoar todo mundo igual, mas se às vezes você fica dando cabeçada para que seja daquele jeito, você está perdendo tempo, ao invés de fazer o que tem que fazer. No caso dessa viúva, era correr atrás das vasilhas e pegar o máximo que ela pudesse, porque o milagre aqui ia na medida da fé dela. E o que prova isso é que quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Vamos fazer um outro exercício. Imagine aquela mulher vivendo até hoje. Pastor, é impossível, mas é óbvio que é. Vamos só fazer exercício. Imagine aquela mulher vivendo até hoje, ela e os 2 filhos. Se até hoje tivesse vasilha, até hoje eles estavam enchendo vasilha. Você pode ter certeza absoluta disso. Enquanto tivesse vasilha para encher, aquele azeite ia estar jorrando, na medida da fé. Porque o que é que fez com que eles parassem de buscar vasilhas? Eu não sei. Quem sabe eles chegaram numa casa e pensaram assim: já viemos longe demais. Quando eu digo viemos longe demais, não é no sentido de crescemos. Não, no sentido de já andei muito. Eu acho que tá bom. Foi na medida da fé dela e dos filhos dela que ouviram lá a palavra. Obviamente que foi suficiente. A resposta aqui é assim. Versículo 7: então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vendeu-se o azeite, pagou a dívida, e o que sobrou, vamos chamar assim, e o que sobrou, você lembra lá da multiplicação dos pães e dos peixes? Os 12 cestos cheios que sobraram, a Bíblia fala do que sobrou, não era para ser desperdiçado. E o que sobrou, pode ter certeza que o que sobrou foi muito além daquele pouquinho que tinha, mas tudo saiu daquele pouquinho. E o que sobrou? Ela e os filhos se sustentaram, vivei do resto, tiveram mantimento. Pastor, por quanto tempo? Eu não sei te dizer. Não sei se foi até o final da vida deles, até quando foi, a Bíblia não fala sobre isso daqui. Mas eu acredito, se não por toda a vida, por muito e muito tempo, até que aqueles filhos conseguissem crescer, resolver a sua vida e manter a sua mãe, que era viva. Pode ter certeza que Deus foi com eles e Deus abençoou eles, porque aquela mulher ouviu e obedeceu. Mas nunca se esqueça, foi na medida da fé dela. Diga graças a Deus. Deus te abençoa, mas na maioria das vezes vai ser na medida da sua fé. Sabe o que a gente vê na Bíblia? A gente vê inúmeras vezes na Bíblia Jesus chegando diante das pessoas, operando alguma coisa e dizendo assim: tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé não sei o que, tua fé não sei o que, tua fé não sei o que. É isso que eu vejo escrito na Bíblia. É isso que eu vejo escrito na Bíblia. E às vezes nós temos que parar de ficar dependendo dos outros, porque Deus deu fé a você, existe fé em você. Você só precisa usar essa fé e acabou.
Você só precisa crer. Crer é uma decisão, não é um sentimento. Crer é decisão, não é sentimento. É apenas uma decisão. Decida crer. Ponto final. Como a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Você ouve a palavra e você decide crer, você decide obedecer. Igual aquela viúva, ela ouviu o que o profeta disse para ela e decidiu obedecer, decidiu crer e fazer o que ele falou. Não precisa sentir ou não sentir, precisa crer. E às vezes nós confundimos o crer com sentir alguma coisa. O pastor pregou hoje, mas eu não consegui sentir. E quem disse que era para sentir? É preciso apenas decidir, ouvir a palavra de Deus e crer. A Bíblia fala sobre crer. Quando a Bíblia fala sobre Jesus que foi enviado, todo aquele que nele cresce, aí fala da vida eterna. Não é aquele que sentisse alguma coisa, é crer. Crer é decisão, meus irmãos. Crer é decisão. E na maioria das vezes que você precisar crer, você não vai sentir coisa nenhuma, porque é apenas uma decisão. É apenas uma decisão. Então, diante da sua situação e circunstância, quando você pegou essa botija antes e você abriu, ela não tinha nada. Aquela viúva também tinha uma botija. E o que tinha dentro daquela botija é que foi usado. Aquilo ali foi a raiz ou foi a matriz, aquilo foi o princípio de onde partiu o milagre, a provisão de Deus ou a multiplicação de Deus sobre a vida dela. Você recebeu essa botija vazia hoje. Pastor, e o que é que eu vou fazer com essa botija vazia? Você vai botar aí dentro o seu azeite. Você vai pegar hoje ainda, amanhã, mais tardar, um pedacinho de papel e você vai escrever alguma coisa nesse papel. Qual que é? O que foi que Eliseu perguntou para ela? O que te hei de fazer? Como se Deus perguntasse para você: o que te hei de fazer? Jesus diante do cego: o que queres que eu te faça? Aí você escreve ali, naquele pedacinho de papel, sobre a tua vida financeira, tua empresa, teu trabalho, não sei, tuas finanças, nessa área material. Você vai escrever nesse papel. Você escreve ali. E aí você coloca aqui dentro. Dobra bem, dobradinho, aperta bem, soca aqui dentro e coloca a tampinha. Vamos supor, é só um exemplo, tá? Vou usar o mais simples aqui, mais fácil. Vamos supor que você tem um negócio e você precisa aumentar as vendas. Então, isso que você vai escrever. Você escreve aqui, você coloca aqui dentro isso, e você leva lá na tua loja, ou você leva no local que você faz as vendas, e você vai deixar lá essa botija com o teu azeite ali dentro. E aí você vai criar uma estratégia durante essa semana ou nesses dias para alavancar as suas vendas. Você vai dizer para Deus: Deus, eu preciso aumentar as minhas vendas, e está aqui diante do Senhor o meu pão e o meu peixe, está aqui diante do Senhor o meu azeite, e agora eu preciso que o Senhor trabalhe em meu favor. Aí Deus vai te honrar e vai te abençoar. Diga graças a Deus. Você precisa de um trabalho? Você precisa de um trabalho, de um emprego. Escreve, bota aqui. Você quer trabalhar com o quê? No quê? Aonde? Especifique. E aí depois que você colocar aqui dentro: pastor, onde é que eu vou deixar? Aí você leva contigo. Põe no teu bolso, na tua bolsa, e leva contigo. No mínimo, você vai fazer uns currículos e você vai levar a algum lugar, ou no mínimo você vai atrás do seu trabalho. Se ficar em casa também não vai adiantar nada. Aquela mulher tinha o azeite dela, você vai botar o teu azeite aí dentro, e através disso Deus vai trabalhar e Deus vai multiplicar. Diga graças a Deus. Essa é a receita: crer na palavra de Deus. Então ore a Ele neste momento, fale com Deus neste momento, porque aquela viúva, ela entendeu que precisava da interferência de Deus, do poder de Deus no caso dela. Se você está aqui, meu irmão, porque você entende isso também, você sabe disso também, mas ao mesmo tempo, Deus vai falar para a gente o seguinte: que te hei de fazer? O que queres que eu te faça? Ok, agora vai e peça emprestada vasilhas vazias, não poucas,
porque o que eu tenho para fazer sobre a sua vida é grande, mas vai ir na medida das vasilhas que você trouxer, será na medida da sua fé, como foi na medida daquela viúva. Ah, meu irmão, minha irmã, isso não significa que é pouco, isso significa que se você crer e você lutar, se você trabalhar, se você buscar, o azeite de Deus, a provisão de Deus vai estar jorrando sobre a sua vida. Enquanto você tiver as vasilhas, o poder de Deus vai estar se manifestando e te abençoando, você e a sua casa. Aleluia! E aonde você for com essa botija, você não vai no teu nome, você vai no nome do grande eu sou, porque lá Ele te enviou para vencer, lá Ele te enviou para conquistar e tomar posse daquilo que Ele tem para você. Aleluia! Levante as suas mãos, recebe, tome posse, meu irmão, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e adore o Deus Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia! Nós recebemos, ó Deus, e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Aleluia! A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Graças a Deus, é momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro neste momento apresentando a Ti a vida desses homens e mulheres, meu Pai, que estão nos acompanhando agora pelo programa Palavra de Fé. Que a Tua boa mão, que a Tua misericórdia, que o Teu poder alcance a vida de cada uma delas. Que o Senhor repreenda, meu Pai, todo mal, que o Senhor repreenda todo espírito de amarração, de empecilho, de atrapalho que se levanta contra ela e a vida dela, Pai. E que ela, através desta água consagrada, quando beber da mesma, possa receber a força que vem do alto, que vem de Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Lembrando a todos que, além de hoje à noite, às 20 horas, Encontro dos Vencedores, essa corrente da provisão de Deus, daqui a pouquinho, às 14 horas, na sede, nós também temos culto. Outra corrente, né? É outro motivo. Estaremos orando em favor de libertação, logo mais à tarde, corrente da Figueira Seca. Você também pode estar presente com a gente. Tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira grandiosa, tá certo? Que Deus abençoe você, guarde no seu coração tudo que você recebeu no programa de hoje, e eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai trabalhar através dessas palavras na sua vida, para que os planos que Ele tem para você, como nós falamos no programa de hoje, eles venham se concretizar assim que você crer e passar a fazer parte e se inserir nesse plano, nesse projeto que Deus tem para a tua vida. Amém? Deus te abençoe.